Mateus 12, 33. 12, 33. Diz assim, ó: tomem a árvore boa, e seu fruto será bom. Ou tomem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio do coração. A pessoa boa tira do tesouro boas coisas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. É a tua palavra, Senhor. Tua palavra. Nós queremos te suplicar pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que ela seja o que ela diz que é, viva e eficaz, penetre profundamente aos nossos corações, e nós sejamos transformados, mudados, aperfeiçoados, edificados, conformados à imagem do seu Filho, por meio da sua santa palavra. Aplica em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você bem sabe, a gente está aqui nesse momento extremamente tenso, Ministério Público de Jesus, que é o período separado por Mateus nessa narrativa das reações, onde Jesus teve terríveis embates com os fariseus, né? Capítulo 12 se detém aqui em falar na dificuldade que Jesus teve com relação aos fariseus que se opunham ao seu ministério. Nós vimos que eles tiveram problemas com Jesus em relação ao sábado. Jesus mostrou que Ele é Senhor do sábado. Depois a narrativa fala de que Jesus é aquele servo escolhido de Deus, que não termina de quebrar, de esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega, diferente do que os fariseus faziam com o povo, né, colocando sobre o povo fardos terríveis que o povo não conseguia carregar. Depois eles apelam. Na semana retrasada nós falamos sobre o nível mais baixo que os fariseus puderam descer. Diante da maravilhosa obra de Deus, por meio do ministério de Cristo, eles atribuem os feitos de Cristo, pelo poder do Espírito, a Satanás, a Beelzebul, ao principal dos demônios. Eles emitem uma declaração sobre a pessoa de Cristo, sobre a ação do Espírito, e nós vimos que Cristo deixou bem claro que o homem pode até pecar contra o Filho, mas não contra o Espírito. E isso é o pecado imperdoável. Uma vez que negar a obra do Espírito é negar a única fonte de salvação, é negar o único agente de transformação. É o que eu exemplifiquei na semana retrasada. Se no meio do deserto você abandona a única água que tem para beber, morrerá de sede. O Espírito é o único agente transformador. E se você
nega a obra do Espírito, não há mais nada que possa transformar você e salvar você. Contudo, nesse momento, abre-se um ensejo. Quando os fariseus declaram o que acabaram de declarar, nos versículos que antecedem o que nós lemos aqui, abre-se um ensejo para Jesus mostrar para nós, e para eles, logicamente, o problema das palavras pecaminosas. Jesus vai mostrar, irmão, que as nossas palavras, as declarações que fazemos, as coisas que falamos, não têm um peso menor do que as coisas que fazemos quando o assunto é julgamento. Já que é o que nós vamos ver aqui, o que fazemos e o que falamos também comunica a nossa identidade. É pelo que falamos também que fica claro quem nós somos, se fomos transformados ou não, se fomos convertidos ou não, se Deus fez uma obra na nossa vida ou não. É importante que nós saibamos disso aqui. A gente não pode, de maneira alguma, desprezar, e eu vou passar por alguns textos aqui, desprezar o fato de que a Bíblia deixa bem claro para nós que falar é tão importante quanto fazer. E diante de Deus essas duas coisas têm peso para condenação e para aprovação. O texto começa com 3 exemplos. Jesus pega aqui 3 figuras aqui, 3 imagens, para começar a mostrar para os fariseus, para a sua plateia e para nós, logicamente, os leitores do texto bíblico, que as palavras dos fariseus revelavam quem eles eram. Jesus vai tratar a identidade dos fariseus a partir dessas 3 figuras aqui. E a primeira é uma figura muito conhecida de todos nós. Eu queria que você redobrasse atenção para isso. É a ideia da árvore e seus frutos. Nós já vimos isso. Nós já vimos isso. Que a árvore diz o que ela é, boa ou má, e aqui nós não estamos falando de espécies distintas, né? Acho que eu já contei a história do seu Márcio. O seu Márcio era um senhor que tinha lá na rua e tinha um pé de goiaba na casa dele, que dava umas goiabas que pareciam um abacate, gigantes, muito bonitas, né? Você olhava as goiabas de longe assim, não tinha nem aquelas marquinhas pretas, né? Tinha nada, as goiabas perfeitas. Mas eram todas salgadas, as goiabas do pé do seu Márcio. Então a gente ficava olhando com, né? Eu subia, pegava e comia salgada mesmo. E ele batia na gente com vara do muro, né? Mas era uma goiaba salgada, algo extremamente estranho, porque você sabe que goiaba não é salgado. Por outro lado, lá no quintal da dona Geni, que tinha um monte de goiabeira, que também batia nas crianças, né? A gente pulava pelo beco, entrava no quintal dela, que goiaba maravilhosa. Então o texto está falando dessa espécie única, que são os seres humanos, mas que produzem frutos de qualidades distintas. Isso diz se a árvore é boa ou se a árvore é má. A qualidade do fruto, o tipo do fruto que ela produz, comunica a identidade dela, e nós já vimos isso lá no Sermão do Monte. Pode colocar para nós, Marcos, capítulo 7, versículo 15. Lá no Sermão do Monte, Jesus estava falando explicitamente dos falsos mestres. Falando dos falsos mestres, e ele diz: cuidado com os falsos profetas. Se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode, isso aqui é uma sentença, isso é uma sentença. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A igreja não ficou desprovida de critérios.
A igreja não ficou desprovida de métricas. A igreja não ficou desprovida de meios comparativos a fim de que ela tenha capacidade de discernir o que faz parte dela e o que não faz. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com o legalismo, porque em algumas falas com relação àquilo que deve e que não deve ser feito, parece que a gente está tentando reivindicar salvação por obras. Mas não, nós não advogamos a salvação pelas obras, mas nós defendemos que as obras são as evidências da salvação. Então, em nosso meio, não pode haver alguém que diz que é árvore boa e produz fruto mau, porque não é assim que funciona. E quando ele usa essa figura, eu acho maravilhoso que ele use essa figura, porque você sabe, irmão, que ninguém precisa ficar embaixo. Já falei sobre isso aqui também. Você não precisa ficar embaixo de uma mangueira e implorando a ela para ela produzir manga. Você não precisa. Você não precisa ficar embaixo de uma jaqueira implorando para ela produzir jaca. Pela árvore que ela é, no momento certo, o fruto ela produzirá. O que Jesus está falando, irmão? Jesus está dizendo o seguinte: esses que estão diante de nós, os fariseus, em suas palavras, comunicam, revelam, mostram o que eles são. E se eles estão chamando o próprio Filho de Deus de Beelzebu, se eles estão negando a obra e a ação do Espírito Santo, eles não são povo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Segundo momento aqui, a segunda fala de Jesus com relação à identidade dos fariseus, no versículo 34, é quando ele usa a figura das serpentes para exemplificar que serpente, quando abre a boca, não coloca coisa boa para fora. Jesus não está dizendo aqui que os fariseus falam coisas boas. Ele está ratificando que eles são maus, como as serpentes colocam veneno para fora eles colocam coisas ruins. Olha o texto, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, o que está cheio é o coração. O que Jesus está querendo dizer? Uma serpente não abre a boca e coloca perfume para fora. Uma serpente não abre a boca e coloca mel para fora. Uma serpente abre a boca e coloca veneno para fora. As glândulas, venenosas, geralmente ficam na cabeça das serpentes. É de onde sai, é a fonte do veneno. E quando a serpente abre a boca, é veneno que sai. De igual modo, é do coração do homem que sai. Salomão descreve assim, de tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outras palavras, tudo que acontece aqui fora, sai daqui de dentro. Capítulo 7 de Marcos, quando Jesus está instando os fariseus ali a não defenderem mais a tradição do que a própria palavra, em algum momento ele diz que não é o que entra que contamina, é o que sai. Porque é do coração que procedem. Aí tem uma lista de pecado lá: adultério, mentira, engano, homicídio, inveja, está tudo lá. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é: cara, vocês são cobras. Não adianta disfarçar o veneno de vocês não podem colocar para fora coisa boa. Vocês estão destilando veneno e colocando isso para fora diante do povo. A terceira coisa que ele usa aqui é a ideia de alguém que tem tesouro, um tesouro, e quando essa pessoa vai até o seu tesouro, ela vai tirar aquilo que é próprio do tesouro dela. E ele diz: a pessoa boa, não é que a pessoa seja boa aqui, a figura é um homem gentil e generoso, que vai tirar do seu tesouro para dar para o outro, tá? O texto está dizendo que o homem é bom, não. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas mais. E aqui tem umas coisas muito legais, irmãos. Naquela época não era comum, na verdade, tinha, mas não era comum que as pessoas guardassem suas preciosidades em bancos. Lembra da parábola daquele campo onde a pessoa acha um tesouro, compra o campo só para ficar com o tesouro encontrado? Era muito comum as pessoas
esconderem os seus tesouros em alguns lugares específicos e, de acordo com a necessidade, tirando coisa de lá. E tirando coisa de lá. Alguém já viu o programa dos acumuladores? Já viram? Você conhece um acumulador? Geralmente, quando você vai ver que um acumulador acumula, logicamente, o que você diz sobre aquilo que está acumulado? Meu Deus, para que essa tralha toda, esse monte de lixo, né? Aí você fica pensando, meu Deus, quando morrer vai ser um caminhão de tralha daí de dentro. Você conhece alguém assim? Eu já vi o programa? Mas para o acumulador aquilo é um tesouro. Aquilo é um tesouro, é precioso a ponto dele entulhar a própria casa, ocupar todo um carro só com lixo. É um tesouro. Quando ele vai tirar alguma coisa daquele tesouro, ele tira coisa ruim, porque não tem nada de bom no tesouro de um acumulador. Mas por outro lado, se você pensar naqueles tesouros preciosos, quem já viu a série Viking, lembra disso, né? O pessoal guardava tesouro ali para Valhalla, tal. Era bem aquilo ali. Você encontrava um lugar bem escondido, um lugar bem seguro, botava seu tesourinho lá e quando precisava ia tirando as coisas boas do bom tesouro. Ouro, prata, pedras preciosas, mas um acumulador não tira coisa boa do seu tesouro. Logo a gente entende que algumas pessoas consideram algumas coisas muito preciosas que não têm valor nenhum. Por exemplo, opinião. Às vezes você acha que tem que dar opinião sobre tudo, mas a sua opinião às vezes mais fere do que ajuda. Tirando coisa ruim do tesouro mau. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando vocês vão no depósito de vocês para tirar o que tem lá, só sai coisa ruim. Quando vocês vão até o tesouro de vocês, e essa palavra tirar ali, a palavra grega que aparece ali é uma palavra que significa espremer, expelir, expurgar, né? Só aí que tem um apreço por espremer cravo. Deus me livre. Mas é aquilo ali. Quando você espreme, aquilo que é próprio de dentro do cravo sai. E quando uma pessoa é espremida, ela tira ou sai, é expelido dela o que ela tem. Eu amo essa palavra que é usada aqui porque é bem isso. Às vezes, quando você pode planejar o que vai falar, o discurso vem bonitinho, né? Bem montado. Tal. Esse dia eu estava vendo um vídeo, né? Do Guimê, né? Tá vendo um vídeo do Guimê, ele se desculpando pelas besteiras que fez lá no Big Brother. Aí eu fui nos comentários olhar o que o povo estava dizendo. Aí eu vi um comentário que me chamou a atenção. A menina falou assim, poxa, ele lê direitinho, né? Ela estava pressupondo o quê? Que tinha um texto por trás da câmera, pré-moldado, a fim de que ele não falasse bobagem lá. Mas quando ele teve a oportunidade de ser natural e espontâneo, o que ele fez dentro da casa? Então o Guimê não era o da frente da câmera, o verdadeiro Guimê era o da casa. Que quis abusar de uma mulher que disse a ele, não quero. Sendo casado, tendo um compromisso com alguém. O da casa é o verdadeiro Guimê, tirando coisas mais, seu mau tesouro. Agora o da frente da câmera planejou o discurso. E quando você planeja o discurso é fácil, é muito fácil. E os fariseus eram esses caras, que planejavam o discurso. Mas Jesus deixa bem claro para eles, vocês são árvores más, vocês são cobras e vocês têm um tesouro péssimo. E a grande questão, irmãos, o que está diante de nós é esse fato. O que tem fluído da minha boca e da sua boca de maneira natural. O seu discurso pronto, o meu discurso pronto, não importa muita coisa. Agora, o que sai naturalmente de você, no momento em que você não se programou para falar. O que você coloca para fora quando você é espremido, quando você é apertado? O que tem saído daí de dentro? A Escritura, irmão, ela tem um apelo significativo com relação à importância das palavras. O versículo 36 diz o seguinte, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Vamos ao capítulo 5 de Mateus, versículo 22, depois ao 37, para a gente entender um pouco da importância do que a gente fala diante de Deus. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, olha aqui, a palavra ira apareceu aí, tá? Contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Em quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento.
E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O início é ira. O início do texto é ira. Depois vem insulto. E depois chamar o irmão de tolo. A gente precisa entender o texto. O que o texto está comunicando para nós é que isso aqui é como se fosse um processo natural. Quando eu falo contra alguém, insulto alguém, chamo alguém de tolo, é porque no meu coração existe nutrido um sentimento de ira em relação àquela pessoa. Irmão, eu sei o que está acontecendo aí agora com relação a essa exposição, mas foi uma semana dura para mim. Dura para mim, eu preciso para ontem policiar minha fala. Para ontem eu preciso trabalhar domínio próprio para não continuar dando mole nesse tipo de coisa aqui. Lembro, naquele calor, né, das discussões, Lula e Bolsonaro, que eu vi alguns falando contra o Bolsonaro. Genocida, isso, aquilo, aí era o outro. Ladrão, isso e aquilo. E um dia eu estava conversando com alguém, eu falei, cara, pelo menos respeite um senhor de 60 e poucos anos. Podia ser seu avô. Podia ser o seu avô. Né? Mas mais do que isso, olha o que tem saído da boca dos cristãos. Só maldição. Eu vou ler um texto sobre isso. Um dos textos vai falar sobre isso. Que nós, o povo de Deus, o povo que deveria abençoar, amaldiçoa o tempo todo. Cara, como eu apanhei lendo esses textos. Meu Deus, eu li a misericórdia, Senhor tem misericórdia de mim. Porque Deus se importa com aquilo que nós vamos falar, visto que o que nós falamos geralmente começa naquilo que sentimos. Primeiro você se ira, depois você insulta, depois você xinga chamando de tolo. É o que o texto está querendo comunicar para nós. Versículo 37 desse mesmo capítulo. Olha como é que é importante cuidar do que a gente fala. Que a palavra de vocês seja assim, sim, não, não. Passar disso é de quem, irmão? Você não precisa ficar jurando, não. Juro pela minha mãe que vai dar tudo certo. Não jura. Ou faz ou não faz. Que as suas palavras estejam enquadradas dentro daquilo que é próprio de cada cristão. O que é próprio de cada cristão? Você ter compromisso com aquilo que você propõe. Então o que ele está dizendo é, cara, quando vocês abrem uma terceira vertente para além da honestidade, da clareza, que é sim, sim, não, não, quem está falando é o diabo. Não sei, eu acho que sim, vamos ver. E outra vez, meu Deus, quanta coisa, em quantos momentos eu falho nisso aqui. Em quantos momentos eu deixo a desejar. Abro a boca para falar de coisas que eu não vou cumprir. Prometo coisas que eu não sei se vou conseguir dar conta. Eu não consigo ficar no sim, sim, não, não. Em muitos momentos eu vou empurrando. E diante do texto eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajuda a partir de hoje dizer sim, não, dá para fazer, não dá para fazer, vou, não vou. Isso sem desconsiderar os imprevistos. Todo mundo lida com imprevistos, mas a gente está tratando do coração. Tem coisa que tu fala, que tu sabe que tu não vai fazer. Tem coisa que eu falo, que eu sei que eu não vou dar conta. Tem coisa que eu vou empurrando com a barriga de maneira prévia, sabendo depois eu dou um jeito. Isso é o pecado de não dizer sim, sim, não, não. Efésios capítulo 4, versículo 29. Já o momento prático da carta, Paulo está ensinando como o povo deve se portar, proceder como cristão. Olha o que ele diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Vai para os palavrudos. E aí você diz, Wesley, mas é a cultura. Tá bom, a gente nunca desassocia as nossas ações da cultura, né? Mas, irmão, tem um monte de coisa que sai pela nossa boca que é estranho para qualquer pessoa. Irmão, eu conheço uns crentes palavrudo. Aí um dia eu fui falar com um, né? Ele falou assim, não, cara, para mim sai igual vírgula. Cara, vírgula é aquele negócio assim. Palavrudo, boca suja. Mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade. Isso aqui é legal, tá vendo? Conforme a necessidade. Porque também às vezes a gente quer falar coisa boa fora de necessidade. E aí quando você fala coisas boas fora de necessidade, você geralmente arruma alguns problemas, né?
e assim transmita graça aos que ouvem. Em outras palavras, ao invés de falando coisa que prejudica, palavra suja, palavrão, amaldiçoando, dizendo aquilo que soa mal aos ouvidos, nós fomos chamados para falar coisas boas, que edificam, e eu estou assumindo um compromisso comigo mesmo. Desde que li esses textos, eu falei, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso rever o que tem saído pela minha boca, eu preciso controlar o que tem saído pela minha boca. Isso é exercício de domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, a partir de hoje, só falar coisa boa. Me guarda no dia da ira, me guarda no dia da raiva, me guarda no dia da insatisfação com o outro e me livra de não falar coisas boas. E eu preciso esclarecer isso. Coisas boas não é só o que o outro quer ouvir. Amém? Amém? Às vezes coisas boas é justamente o que o outro não quer ouvir. Mas qual é o fim da coisa boa? Edificação. Então, às vezes, uma exortação, uma repreensão, uma palavra até um pouco mais rígida, é a melhor palavra, é a palavra boa, porque vai edificar, porque vai transmitir graça, porque de alguma forma vai ajudar quem está precisando. Mas eu assumi um compromisso comigo. Eu falei, Deus, me ajuda a dominar minha boca. Tiago, capítulo 3, versículo 6 ao 9. Olha o que ele diz. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. É aquela fala de Jesus que eu citei aqui. Não é o que entra que contamina, mas é o que? Por quê? Porque o que sai revela o que está aqui dentro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Quando o apóstolo Paulo vai descrever o ser humano na sua condição natural, no capítulo 3, a partir do versículo 9, ele fala sobre isso. Ele citando Salmos, primeiro ele diz que não há um justo sequer, em algum momento ele diz que a nossa língua é veneno de peçonha. Se tem uma coisa que existe na língua do ser humano é veneno. O tempo inteiro a gente está destilando veneno. O tempo todo a gente está colocando para fora aquilo que mata, aquilo que fere, aquilo que prejudica. Ele continua. Com ela, olha isso aqui, irmão, isso aqui é terrível. Eu vou voltar para o Lula e para o Bolsonaro de novo. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Com ela a gente vem para cá, oh Deus, aleluia, né? A gente vem para cá, canta aquelas musiquinhas e exalta a Deus. Com a mesma língua que a gente faz isso, diz o texto, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Lula é a imagem de Deus. Bolsonaro é a imagem de Deus. Está espantado com isso, irmão? Esses homens que a gente amaldiçoou o tempo todo são a imagem de Deus. E Wesley, qual é a minha postura em face disso? Não estou falando para você não se indignar como cidadão, não estou falando que você não tem direitos de reivindicar seus direitos, né? Direito de reivindicar o direito, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que você é crente, que a gente faz isso de formas diferentes do mundo. A gente não pode ir para a internet, e aqui é legal também, né? Legal também. Eu estou falando aqui de falar, né? De falar. Aqui, se a gente fosse aplicar, né? Não, a Bíblia não precisa ser atualizada, amém? Só aplicar de maneira contextualizada o que o texto está querendo dizer, não só a língua, mas hoje na era digital, os dedos. Tudo que você fala e tudo que você digita, irmão, vai cair na sua conta diante de Deus. Visto que, como nós lemos nos primeiros momentos aqui, o que falamos comunica o que nós somos. O que a gente coloca para fora diz o que está aqui dentro. O texto é muito claro. O texto está dizendo para nós que com a mesma língua que nós adoramos a Deus, nós amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem de Deus. Onde isso é coerente, irmão? Onde é que há coerência nisso? Há muito pecado na língua. Há muito pecado na fala. Provérbios,
Anotei do lado de cá. Meu Deus, não anotei. Não anotei não. Provérbios diz que na multidão de palavras há muitas transgressões. Eu não sei se o Marcos consegue achar o texto, mas eu já fui, irmão, né, criticado por muitas falas minhas, principalmente aqui. E não só criticado, mas também repreendido. E graças a Deus que alguns irmãos dessa igreja não me deixam pecar em paz. Eu preciso de vocês para isso. Do jeitinho que eu faço quando repreendo vocês, com amor, com carinho, com zelo, com respeito, eu preciso disso também. E eu já ouvi de alguns irmãos aqui que eu me excedi, falei demais, e aí eu vou avaliar, vou explicar por que eu falei, por que não falei, como falei, que a coisa mais importante dentro do contexto da fala, em alguns casos, é a intenção que há no nosso coração. Por isso que eu comecei lá por Mateus, né? Começa irado, você insulta e você xinga. Então é aqui. O que me motivou, o que me levou a fazer isso, né? Então, assim, é legal me olhar daqui falando e ficar fazendo juízo. Pastor pecou naquilo ali que ele falou. Pastor pecou naquilo ali que ele falou. Pastor pecou naquilo ali que ele falou. Conseguiu, Marcos? Mas esse texto diz que na multidão de palavras há transgressão. E isso me força a dizer e afirmar que qualquer um que estivesse aqui no meu lugar em algum momento ia pecar. De repente até mais do que eu. Porque é muito fácil não pecar em palavras quando se não fala. É muito fácil não pecar em palavras quando você não fica exposto diante de pessoas que te ouvem. Mas é muito natural que quem fale muito, peque muito. Quem o tempo todo está trabalhando com palavras, o tempo todo esteja colocando coisas ruins para fora. É muito natural que as pessoas que o tempo todo estão falando diante das outras pessoas através de palavras deixem a desejar. Então não pense você que você não pecaria estando no meu lugar. De repente até mais do que eu. De repente até mais do que eu. E por que você está dizendo isso, Wesley? Pelo que o texto diz. Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Então vem todo domingo para cá pregar. Todo domingo 1 hora falando. Faz gabinete toda semana. Conversa com gente toda hora, né? E o pessoal que anda comigo assim de perto sabe que eu falo mesmo, irmão. Às vezes eu falo, Senhor, onde eu tiver eu abro a boca, eu falo, eu sou um cara de falar, mas aqui está o grande problema. Quem controla a sua língua é sábio. E nem sempre é sábio ficar falando o tempo todo. É o equilíbrio que você, que nós precisamos buscar. Então, seja eu, seja você, quando a gente fala demais, a gente peca demais. Porque a nossa fala comunica o que está dentro de nós. E apesar do cristão liberto do poder do pecado, nós ainda carregamos a presença do pecado em nós. E a gente tem que ficar o tempo todo pedindo graça a Deus para não deixar que o pecado saia nas nossas ações e nas nossas falas. Vamos a Provérbios 6, do 12 ao 19. Aqui ele está fazendo uma advertência contra a maldade. E olha o que ele diz: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Ele vai falar de alguns pecados aqui, mas os principais são da fala. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Está falando das gracinhas, né? No seu coração a perversidade. Está vendo que o coração sempre está envolvido? O coração é fonte, irmão. É ele que faz jorrar. É ele que produz tudo que sai. Seu coração a perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunho falso que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Lá no início ele começa com língua mentirosa, termina com testemunho falso,
das pessoas que proferem mentiras e semeiam discórdia entre os irmãos. Tudo isso aqui é pecado da boca. Pecado da boca. Falar mentira, dar testemunho falso, semear contenda entre os irmãos, né? Vamos falar um pouco de fofoca aqui hoje. Fofoca, né? Às vezes a gente confunde, irmão, de falarmos sobre fatos e fazermos fofoca. Um dia eu estava com meu pastor, né? Meu primeiro pastor, a gente estava conversando assim, batendo um papo, aí chegou uma pessoa. Aí a pessoa começou a se queixar na minha frente de que ela estava sendo alvo de fofoca, vítima de fofoca. E aquele dia eu aprendi uma lição extremamente sábia com o meu pastor. Ele ficou ouvindo, e eu olhando, e a pessoa reclamando que estava sendo vítima de fofoca. No final ele perguntou: o que falaram sobre você é verdade? Aí a pessoa: não mais! Aí ele: vamos começar por aqui. O que falaram sobre você é a verdade? Falou assim: então a gente não tem que começar pelo outro, a gente tem que começar por você. Às vezes as pessoas confundem fofoca justamente com a pontuação sobre fatos. E com isso eu não estou querendo dizer, chancelar, que você tem que sair falando dos fatos da vida das pessoas por aí. Mas a fofoca, aquilo que é pernicioso de fato, depende muito mais do que é falado do que... depende muito mais do coração do que daquilo que é falado. Então a gente precisa entender por que está sendo falado, em que contexto está sendo falado. Por exemplo, o que acontece muito, geralmente, né, acontece de algumas pessoas não serem sábias na hora de falar sobre fatos. Não serem sábias. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a fofoca é a perniciosidade da transmissão de informação para prejudicar o outro. Às vezes você não queria prejudicar ninguém, mas falou na hora errada. Falou na frente da pessoa errada, falou com quem não devia. Então é inevitável, irmão, se você estiver lendo toda a sua Bíblia e você comentar os fatos que a Bíblia apresenta, seja o adultério de Davi, seja a desobediência de Moisés, seja a embriaguez de Noé, seja essas coisas todas pecaminosas que esses homens de Deus cometeram, você não está fazendo fofoca, está falando sobre fatos, de verdades que estão diante de nós. Então a gente precisa entender bem isso, porque hora ou outra, pensando no meu bem, pensando no que eu preciso melhorar, você vai precisar falar do meu comportamento. A grande questão é como é que está o seu coração na hora da fala. O que você imagina de mim ou deseja para mim quando você vai passar o que vai passar sobre mim? Com quem que você está falando? Será que a pessoa que você está falando tem capacidade de administrar essa informação? Eu já pequei muito nisso. Passar para pessoas que não têm capacidade nenhuma de administrar nada e depois me frustrar, mas faz parte. Com quem que você está falando? Para quem que você está passando? Essa pessoa que você procurou para comunicar um fato vai te ajudar em oração e ajudar a levantar o outro irmão que está caído? Essa é a diferença da fofoca e do comentário do fato. Então, a gente precisa olhar para o texto bíblico e entender que esse negócio de falar, tudo o que quisermos falar, não é legal não, irmão. Não é legal não. Um dos 10 mandamentos é sobre fala, extremamente importante, que é o não pronunciar o nome de Deus em vão. Irmão, isso não caiu por terra não, isso é válido. O nome de Jesus colocado acima de todo outro nome, o nome pelo qual os homens devem ser salvos. Você acha que esse nome é brincadeira? A gente não pode imaginar de jeito nenhum que a gente pode ficar brincando, zombando do nome de Cristo, como se isso não tivesse nenhum efeito contra nós. Cara, é o que eu estou falando, eu não sei você, quando eu fui lendo esses textos, fui estudando para pregar aqui, eu fui apanhando, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha boca, da minha língua, me ajuda. É isso. Versículo 36, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil. Qual é a palavra inútil, irmão? É o contrário daquela palavra de Efésios, é a palavra que não edifica. A palavra que não edifica é a palavra inútil.
Irmão, se não vai ajudar, se não vai abençoar, se não vai edificar, se não vai colocar a pessoa para cima, se não vai livrar a pessoa de uma cilada, se não vai livrar a pessoa de um problema, não fala, guarda para você. É o que eu costumo dizer, dinheiro, opinião é igual dinheiro. Não é porque você tem que tu vai sair dando. Não, eu vou lá. Ele vai ter que me ouvir. Quem vai ter que te ouvir, irmão? Alguém é obrigado a te ouvir? Né? Se vir de muita amarra, fala, irmão, vai lá, em nome de Jesus. Vai lá, quero ouvir não, vai lá, em nome de Jesus. Sabe? Então, esse policiamento com relação ao que sai da nossa boca é importante, por quê? Porque o que sai da nossa boca revela quem nós somos, revela a qualidade do nosso coração, revela a nossa natureza, é o que Jesus está explicando. Vocês, fariseus, estão me chamando de Beelzebu, porque vocês são do Beelzebu. A boca de vocês está denunciando quem vocês são. O que vocês estão falando está denunciando quem vocês são. Vocês são maus. E a boca de vocês está denunciando isso. Todo mundo vai dar conta diante de Deus. Versículo 37. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O homem é justificado pelo que fala, irmão? Sim ou não? Não. Mas é o lance de salvação pela fé demonstrado nas obras. É o que a gente sempre diz. O homem não é salvo pelo que faz, o homem não é salvo pelo que fala. O homem é salvo pelo que Cristo fez e a fé nisso. Uma vez que eu deposito a minha fé na pessoa de Cristo Jesus, uma vez que eu coloco a minha fé na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor, creio nisso, eu estou salvo. E agora? E agora eu procuro viver de acordo com isso. E tem um amigo que diz algo sensacional. Ele diz que a fé nos justifica diante de Deus, mas as obras nos justificam diante dos homens. É o que o texto está querendo dizer. Não vem dizer para mim que você é crente, teve um encontro profundo com Cristo Jesus, se você vive igual um ímpio, se você fala igual um ímpio, se você conversa igual um ímpio. Não vem dizer para mim que houve genuína conversão, se o seu estilo de vida não comunica isso. Então, naquele grande dia, nós seremos justificados pelo que falamos e reprovados pelo que falamos. Nesse sentido, em outras palavras, o que nós estamos falando, como estamos falando, comunica o que aconteceu ou o que não aconteceu no nosso coração. Então, quando você for abrir a boca para falar, lembra que você é crente. Quando você for abrir a boca para falar, lembra que você foi convertido, regenerado, salvo, seu coração foi transformado, que você é de Cristo. Ele conclui essa parte, vai para outra parte, para a gente encerrar. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. E eles estão aqui debochando de Jesus. Eles tentaram depreciar a imagem de Jesus, chamando Jesus de Beelzebu. Jesus desmascarou eles. Vocês são árvores más, vocês são raça de víboras, vocês são gente que tem, vocês são tudo acumulador, só tem coisa ruim no tesouro de vocês. Vocês são isso aí, a boca de vocês está denunciando. E vocês vão ser julgados por isso. Aí eles retomam a palavra e dizem assim: então já que o Senhor não é Beelzebu, então faz um sinal. Eles estão debochando de Jesus, tirando onda com Jesus. Então nós que somos a árvore má, né? Então faz o seguinte, faz um sinal aí e prova quem o Senhor é. Irmão, Jesus já tinha feito um monte de sinal. Jesus já tinha feito tanta coisa quanto fosse possível, a fim de que nós pudéssemos olhar para essa fala dos fariseus e entender: isso aqui não tem coerência, isso aqui não faz sentido. Mas Jesus sabe disso, e olha a resposta de Jesus. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera. Adultério aqui é o adultério espiritual, é uma geração que se afastou de Deus. Jesus está classificando os fariseus, chamou de árvore má, chamou de víbora, chamou de acumulador, quem tem tesouro ruim, e agora ele está dizendo abertamente, de maneira clara, escancarada: vocês são perversos e adúlteros. É o que ele está passando para aquele povo que tinha imagem do que era, que pareciam donos da religião, que pareciam santos diante das pessoas, mas ele desmascarou eles dizendo: não, vocês não são santos, vocês são árvores más, vocês são víboras, vocês são pessoas que entulham coisas, vocês não têm coisas boas no tesouro de vocês. Para ficar mais claro, vocês são perversos.
Vocês são adúlteros, vocês abandonaram o Senhor. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha para mim, já está concluindo, porque a outra coisa é só uma repetição. Isso, se você quiser aprender a pregar no Antigo Testamento, o Evangelho, aqui está um texto maravilhoso. Porque o que foi aquela coisa toda maravilhosa, que alguns dizem que é mentira, mas a fala de Jesus prova para a gente que foi verídico, que foi histórico, que é a ideia de Jonas ficar 3 dias no ventre do peixe e depois aparecer lá na praia de Nínive. O que foi aquilo? Foi um sinal de Deus para validar a mensagem do profeta. Então, como é que o povo exercia a fé no Antigo Testamento? Caramba, esse cara foi vomitado por um peixe grande aqui na praia. Vamos lá procurar ele. Quando Jonas chega diante do povo, Jonas diz: arrependam-se dos seus pecados, porque Deus vai executar juízo sobre vocês. Está escrito no livro de Jonas: todo mundo, do menor até o maior. O rei, irmão, se ajoelhou, se vestiu de pano de saco, se cobriu com cinza, falou: nem animal vai comer. Os ninivitas, que eram conhecidos pela sua maldade, perversidade com a mensagem de um profeta. E a mensagem de Jonas foi assim, né? Passou pela cidade gritando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O juízo vem, Deus vai vir contra vocês com juízo, aquela coisa toda, meio atribulado, porque ele não queria pregar, mas a graça de Deus alcançou os ninivitas, e o texto está dizendo que no dia do juízo, os ninivitas vão condenar essa geração. Naquela época, a geração dos fariseus. Isso é uma loucura. O texto está dizendo que pessoas de fora da aliança, de pessoas que eram perversas, de um povo que era contra tudo aquilo que é bom, naquele grande dia vai estar do lado de Jesus julgando os perversos. Por que, Wesley? Porque o arrependimento chegou. O que o fariseu precisa, irmão, não é de uma nova cadeira, não é de uma nova roupa, não é de um novo templo, não é de um novo campo para pastorear e governar. O que o fariseu precisa é se arrepender dos seus pecados. O que eu preciso é me arrepender dos meus pecados. Eu preciso mudar, irmão. Eu preciso depositar minha vida aos pés do Senhor. Eu preciso dizer o que eu estou falando para vocês. Eu passei a semana toda falando: Senhor, tem misericórdia da minha língua. Me dá sabedoria. Me ajuda a controlar minha língua. Me ajuda a falar na hora certa. Me ajuda a falar só o que é bom, só o que é virtuoso. Se não for para abençoar, se não for para edificar, se não for para ajudar, não deixa eu falar. Guarda minha boca, livra-me da fofoca, livra-me do engano, livra-me da mentira, livra-me da perversidade, livra-me de destilar veneno, livra-me. Passei a semana orando por isso, vou continuar orando por isso. Porque o que manda aqui é arrependimento, e não é a roupa do fariseu. Quem viu The Chosen aí, viu aquela roupa lá, viu a roupa? Viu a roupa? Viu a roupa? É aquela roupa lá, distinta do povo, diferente do povo. Que quando tu vê lá de longe, meu Deus, mas Jesus chamou aquele povo de sepulcro, bonito por fora, arrumadinho por fora e por dentro, podridão. Arrependimento. Por que os ninivitas, irmãos, vão ficar acima dos fariseus? Porque eles se arrependeram. E aqui está quem é maior do que Jonas, a rainha do sul, a rainha de Sabá. Lembra da visita da rainha de Sabá? Lembra? A Salomão? A rainha do sul se levantará no juízo, com essa geração me a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Quando a rainha de Sabá ouviu que tinha algo sobrenatural acontecendo no ministério de Salomão, uma sabedoria divina dada por Deus, ela falou: eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Saiu dos confins da terra, fez todo o esforço de ir até Salomão. E quando chegou lá, ela se rendeu com a sabedoria de Salomão. E eu sou daqueles que creem, irmão, que no livro de Provérbios, aquela sabedoria de Salomão é o próprio Cristo, a sabedoria encarnada. Na boca de Salomão não era sabedoria vazia, era Cristo manifesto. Era Deus mostrando que existe um conhecimento e uma sabedoria maior do que de todos os homens, do que de todos os reis, a ponto de uma rainha extremamente poderosa vir de longe, olhar de perto e falar: cara, tem alguma coisa diferente aqui. O que o texto está querendo dizer para nós, irmãos? O que Jesus está comunicando nessas palavras, irmãos?
que ele está querendo dizer que não adianta a gente colocar uma roupa de crente, pegar o rolo da lei como os fariseus pegavam, andarmos de igreja em igreja todo domingo, aí vai na igreja, vai na reunião dos homens, na reunião das mulheres, vai no congresso, vai aqui, vai ali. E quando a gente abre a boca, quando a gente faz alguma coisa, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa fala, não há compatibilidade com a obra que nós dizemos que Cristo fez em nós. Jesus chama os fariseus de perversos e adúlteros porque não era a religião que mostrava, que comunicava relacionamento com Deus. O que mostra relacionamento com Deus é esse esforço de ir atrás desse Cristo manifesto. É do arrependimento depois que a palavra é pregada. Se nós estamos aqui hoje, irmão, não é porque nós somos bonitos, ricos, maravilhosos, né? Nem tem gente aqui assim, rica, bonita, maravilhosa, só minha esposa, que entra ali no lado dos bonitos. Mas nós somos o povo do arrependimento. Nós somos o povo do arrependimento. Do povo que olha para dentro de si, olha para o seu próprio coração e vê o que tem lá dentro desse tesouro. Se é coisa entulhada, se é tralha, se é mentira, se é engano, se é inveja, se é calúnia, se é perversidade, se é maldição, ou se quem está lá é Cristo. E se Cristo está lá, irmão, você não pode sair por aí amaldiçoando todo mundo. Você não pode sair por aí denegrindo imagens. Você não pode sair por aí semeando contenda, semeando divisão no meio da igreja. Você não pode sair por aí falando o que não deve, quando não deve, perto de quem não deve. Você tem que abrir a boca para falar coisa boa. Cristo tem que sair nas suas palavras. Longe de mim, não me glorio nisso, não. É mais do que minha obrigação. Quem anda perto de mim, irmão, sabe. Toda oportunidade que tem para falar da glória de Cristo, eu falo. Falo, irmão. Do nada eu puxo um assunto, estão falando eu vou lá e entro com Cristo. Isso quer dizer que eu não preciso melhorar? Muito pelo contrário, eu aprendi com esses textos aqui que eu estou muito longe de ser o que deveria. Que eu preciso melhorar muita coisa. Mas eu louvei a Deus, irmão, porque toda vez que eu abro a boca, geralmente sai um negócio de Jesus. Eu te encorajo a cuidar do seu coração e, consequentemente, da sua boca. E se há alguma coisa da qual nós devemos nos arrepender, que nós façamos isso hoje.